Olá, pessoal. Boa noite. Sejam mais bem-vindos a mais uma aula. Vamos para a nossa aula 15, nossa penúltima aula de conteúdo, ok? Cinética química. Próxima aula, equilíbrio químico, e fechamos o conteúdo. E aí eu vou tirar uma aula para resolver questões do Enem com vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar. Vou compartilhar aqui a tela para a gente não se alongar muito. Está acabando, chegamos em novembro, com força total, então vamos que vamos. E só faltam aí mais alguns dias, algumas semaninhas, então vamos correr atrás. Reta final, pessoal, reta final. A gente vai conseguir fechar o conteúdo e vocês vão ver aí como a gente vai fazer as atividades, ok? Que vai conseguir fechar o conteúdo e vamos conseguir terminar tudo antes do Enem. Amém. Vamos lá, pessoal. Nossa aula de hoje, cinética química, ok? Recapitulando, como todas as aulas. Na semana passada, nós falamos sobre... Na última aula. Não foi semana passada. Foi semana passada. Nós fizemos uma outra área, a troca de calor, a troca de energia nas reações químicas. Nós temos dois tipos de reação, reações endotérmicas e reações exotérmicas. As endotérmicas são aquelas que absorvem calor e as exotérmicas que liberam calor. Falamos sobre análise gráfica, né? Então mostrei o gráfico da reação endotérmica, o gráfico da reação exotérmica, o gráfico de uma reação com de combustão. Combustão é a queima, né, de um combustível, que é o nosso comburente, é ele que vai alimentar aí a troca, a queima, ele que vai alimentar a queima, e existe combustão completa e combustão incompleta. A combustão completa está relacionada com a quantidade de oxigênio no meio, então se eu tenho uma grande quantidade de oxigênio, esse oxigênio vai ser consumido e vai produzir CO2 e vapor de água. Se eu tenho uma queima incompleta, ou seja, se eu não tenho uma quantidade de oxigênio favorável ali naquele meio, eu não vou conseguir produzir gás carbônico, CO2, então eu vou produzir monóxido de carbono, que é altamente tóxico, né? A gente comentou isso também na última aula. E aí eu tenho a combustão do tipo incompleta. Vamos para a aula de hoje? Cinética. Cinética química estuda a velocidade das reações e os fatores que influenciam aí nessa rapidez, né? Bem como a possibilidade de controlá-la. A gente vai ver nessa aula de hoje. Tornando a reação mais rápida ou mais lenta. Existem reações que são quase que instantâneas, ou seja, elas acontecem em frações de segundos, e tem reações que estão moderadas, acontecem com uma velocidade considerável, e tem reações extremamente lentas. Então, uma reação considerada instantânea, considerada rápida, é a explosão dos fogos de artifício. A partir do momento que você promove ali energia, né? Ou seja, você acende o fósforo no pavio, ele imediatamente começa ali o processo, né, de explosão, a reação química. Então, é uma reação muito rápida. Assim como a combustão do butano, né, que é o gás de cozinha. Abri a válvula do fogão e apertei o botão que vai fornecer ali a energia, rapidamente o fogo acende, a boca do fogão vai acender. Por quê? Porque é uma reação muito rápida. Reações consideradas moderadas: a queima da vela, que é a parafina, né? O combustível, a queima do papel, que no caso que vai queimar ali no papel é a celulose. Então, são reações que ocorrem aí numa velocidade aceitável. E reações extremamente lentas, a oxidação do ferro, né? Que é a ferrugem, a formação da ferrugem. Demora um bom tempo para formar ferrugem numa superfície de ferro que está exposta ali ao oxigênio e a vapor de água. Ela vai, aos poucos, produzir ali a ferrugem, que é, né, o que a gente chama de ferrugem, que é a oxidação do ferro. E
A formação do petróleo, que é uma reação que dura milhões de anos, então é extremamente lenta, ok? Antes da gente começar a falar da cinética, a gente tem que entender a ideia da teoria das colisões. O que a teoria das colisões fala para a gente? Fala aqui da questão do complexo ativado, né? O complexo ativado, a gente falou na aula de termoquímica, nada mais é do que aquele momento onde as ligações dos reagentes estão enfraquecidas, então elas vão se quebrar para formar as novas ligações dos produtos. Então, os átomos estão se rearranjando ali, né? Estão se reagrupando. Quando uma molécula de um reagente choca-se com uma outra molécula, ela vai fazer o quê? Vai começar a entrar em contato uma com a outra. Então, vai começar ali o processo de colisão, que a gente está chamando, né? Se chocando uma com a outra. Nesse momento, vai formar aí aquela estrutura que é o complexo ativado, justamente a quebra dessas ligações dos reagentes para reagrupar e formar agora os produtos. Aí ele está falando isso, né? Neste instante, as ligações entre alguns átomos são rompidas para formar os produtos. Para que uma reação ocorra, isso é muito importante, essas colisões entre as partículas das substâncias devem acontecer por meio de uma orientação adequada, uma orientação favorável, com uma energia maior do que a energia de ativação. O que é energia de ativação? É a energia mínima necessária para que ocorra uma reação química. A gente também falou isso na aula passada. Então, o que acontece? Vamos, né, dar uma resumida. Eu tenho um reagente, A e B, X e Y. Então, tem que haver o choque, a colisão entre as moléculas de A e B e as moléculas de X e Y. Nessas colisões, tem que haver aí uma orientação favorável. Por quê? Porque quem eu quero formar? Olha aqui o meu produto, eu vou formar AX e YB. Então, eles têm que estar ordenados de forma que, quando eu quebro as ligações de A e B, olha aqui no complexo ativado, eu quebro as ligações de A e B, ao mesmo tempo que o B está se separando de A, o A já está procurando, e o X está se separando do Y, né? O A já está aqui, ó, procurando o X e o B está procurando o Y. Tudo ocorre ao mesmo tempo. Aí, quem vai sair os meus produtos? Como está mostrando aqui no figura e como está mostrando abaixo, né? AX e YB. Então, para que ocorra aqui o que a gente chama de complexo ativado, precisa haver a colisão entre os meus átomos, né, dos meus reagentes, e que essa colisão tem que ser feita na orientação correta, tá? E aí, o que a gente chama de choques efetivos. O que é um choque efetivo? Quando a orientação é favorável para a formação dos produtos. Então, aqui no primeiro exemplo, ele está pegando, né, a bolinha branca pequena e a bolinha maior cinza. Não ocorre um choque não frontal, ou seja, não vai formar produto, porque esse está vindo assim e esse está vindo assim. Então, ó, não vai haver a separação das estruturas, não vai haver formação de produtos. No de baixo, choque frontal mal orientado, porque os dois estão vindo assim de frente. Então, essa bolinha aqui, né, esse átomo, está encontrando com esse átomo, mas o de trás não está conseguindo se encontrar com o de trás daqui. Então, é um choque mal orientado. E o terceiro é um choque considerado efetivo. Por quê? Porque eles vão se chocar, ao momento que eles se chocam de frente, há a quebra da ligação nesse ponto e nesse ponto. E aí vai formar esse produto para um lado e esse produto para o outro. Nesse novo exemplo aqui, eu tenho, agora, né, falando de moléculas que a gente considera reais, Cl2H2. Então, no primeiro caso, o Cl2 está vindo da vertical, né? E o H2 está vindo assim. Então, eu preciso quebrar essa molécula aqui, deixa eu desenhar para vocês. Precisa haver quebra dessa molécula aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui de lado para eu poder desenhar. Preciso quebrar essa estrutura aqui e preciso quebrar essa estrutura aqui para manter os meus átomos livres para eles se rearranjarem.
Só que um está vindo assim e outro está vindo assim. Então, eles não vão se encontrar, ok? No segundo caso, a mesma coisa. Agora, esse, o Cl2 está vindo deitado e o H2 está vindo em pé. Novamente, não vai haver um encontro. E aqui no terceiro caso, os dois estão vindo assim. Então, só esse vai se chocar com esse. Mas e esse aqui não vai conseguir encontrar com o de trás, né? Porque a quebra da molécula está vindo assim. Então, quando eu quebrar a molécula, eles têm que estar posicionados corretamente para que haja a formação dos produtos, para que haja esse rearranjo e entre aí, no caso, né, os novos produtos, que seria, nesse caso, o HCl, ok? Então, aqui nos três casos, são casos não favoráveis à formação de produtos, né? Que a gente chama de choque não efetivo, colisão inadequada, né? Vamos lá. E aí a gente vai falar um pouco da questão da velocidade, né? Porque a gente não foge da matemática. Então, como que eu calculo velocidade média? Velocidade média, na matemática, é distância sobre a variação da distância que você percorreu dividido pelo tempo que você levou para percorrer aquela distância. Aqui, na verdade, vai ser o quê? Vai ser a velocidade média de consumo ou de formação de uma substância, de produção de uma substância. Então, vai ser a variação da quantidade daquela substância que foi consumida ou que foi produzida e dividido pela quantidade de tempo que demorou para isso ocorrer. Então, aí eu tenho, né, a minha fórmula, a minha equação química, mostrando aí minhas substâncias, e a velocidade, a fórmula da velocidade, então, vai ser velocidade média é igual a variação da quantidade, seja de produto ou de reagente, dividido pela variação do tempo. Aqui tem uma tabelinha, e nessa tabelinha está falando, ó, a medida. Então, ele fez 3 medições, o tempo, 0, 5 e 10 minutos, e colocou aqui as quantidades em mol por litro de cada um deles. No tempo zero, eu só tenho N2O5, não tenho nem NO2 nem O2. Por que eu não tenho? Porque NO2 e O2 são produtos, né? Então, no tempo zero, é exatamente no instante onde iniciou aí a minha reação química. Então, eu ainda não produzi um produto, não deu tempo de produzir ninguém. Então, por isso que eu só tenho um reagente, 0 NO2, 0 O2, que são produtos. Passou-se 5 minutos, ele fez uma segunda medição. E nessa segunda medição, ele já consumiu 0,8, né, de N2O5, produzindo 1,6 de NO2, 0,4 de O2. E passou mais 5 minutos, ele fez outra medição, e nessa medição já consumiu mais 0,5 de O2, ou de N2O5, desculpa, produziu mais 1 mol por litro de NO2, estava 1,6, agora foi para 2,6, e produziu mais 0,25 de O2, tá? Então, na verdade, o que eu quero aqui? Eu quero calcular a velocidade média. Vou calcular a velocidade média do N2O5 entre o tempo T2 da medida 2 e da medida 1. Então, entre 0 os primeiros 5 minutos, ok? Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar o consumo no meu final, que é o meu tempo de 5 minutos, 1,2, e subtrair pelo meu consumo no tempo inicial, que é o 0, que ele tinha 2 mols por litro. 1,2 menos 2 vai ficar menos 0,8, dividido pelo tempo que percorreu. De 0 a 5, percorreu, né, 5 minutos, passou-se 5 minutos. Então, menos 0,8 dividido por 5. Por que ficou negativo? Esse sinal de menos está dizendo que é o meu reagente, então o reagente foi consumido. A quantidade que eu tenho no final é sempre menor do que eu tenho no início, né? Só indica isso, que é o meu reagente, então ele foi consumido, por isso que vai dar um valor negativo. Fazendo as contas, vai dar 0,16 mol por litro vezes minuto, né? Então, eu estou calculando a concentração por minuto, que aí é a velocidade da concentração por minuto que esse NO2 foi consumido nesses primeiros 5 minutos. Aí eu vou fazer novamente a conta agora, só que agora entre o tempo 3
para a medida 2, que passou também mais 5 minutos. Concordo? Quanto que eu tinha no tempo da medida 3? De N2 a 5, 0,7. Menos quanto eu tinha de N2 a 5 no tempo da medida 2, 1,2. E o tempo que se passou de 10 para 5 minutos foram 5 minutos. Então, novamente, vai ficar um valor negativo, porque ele está sendo consumido, menos 0,5 dividido por 5 vai dar 0,10 mol por litro vezes minutos. A gente costuma cair em termos vestibulares, a cidade é entender cada um. O V é a velocidade. O K é a constante de velocidade da ação. E o B entre colchetes significa a concentração molar dos reagentes, tá? Então, a concentração em mol por litro. E o X e o Y são os expoentes, né? Que são a ordem daí dos meus reagentes, que é determinado experimentalmente. Então, vamos fazer um exercício aqui, por exemplo, para a gente ver como funciona, em termos práticos. Então, vamos lá. Então, eu vou primeiro pegar essa minha equação aí, né? 2H2 mais 2GNO, produzindo N2 e 2 de H2O. E aí, pelos meus dados experimentais, então tem uma tabelinha aí com o experimento 1, 2 e 3. O que ele colocou aqui no experimento 1, 2 e 3? Ele colocou a quantidade de cada um deles, tá? Então, no início, ele tinha dos meus reagentes, né? Porque aqui para esse cálculo só me interessa os reagentes. No experimento 1, ele está indicando aí que no experimento 1 tinha 0,5 mol por litro de H2, 0,5 de NO. No experimento 2, ele tinha 1 de H2 e 0,5 de NO. Então, do 1 para o 2, a gente viu que a quantidade de NO não se alterou, mas a quantidade de H2 dobrou. Então, aqui tinha 0,5, agora eu tenho 2. Então, a concentração dobrou. E quando eu dobro a minha concentração, olha o que aconteceu com a minha velocidade. A velocidade era 15 e agora a velocidade é 30. Então, a minha velocidade também dobrou. Ok? Estou comparando o H2 por quê? Porque o NO não influenciou em nada. Era 0,5, continua 0,5. Então, a velocidade dobrou por influência do H2, que também dobrou. Agora, vou comparar o experimento 1 para o 3. A quantidade de H2 permanece igual, mas olha a quantidade de NO. Era 0,5, foi para 1. Então, agora, quem dobrou, quem está mexendo aqui, é a quantidade de NO, que é o meu segundo reagente aqui. Então, é ele que está influenciando a velocidade. Está influenciando a velocidade como? A velocidade era 15 e agora passou para 60. Então, a velocidade quadruplicou, galera. Vamos voltar aqui para a gente entender melhor isso. Eu fiz 3 experimentos. No primeiro experimento, eu tinha a quantidade de H2 e de NO. E a minha velocidade era 15. No segundo experimento, eu não mexi na quantidade de NO. Eu mexi na quantidade de H2. Fiz o quê? Dobrei essa quantidade. E aí, o que aconteceu? De 15 passou para 30. Dobrou a minha velocidade. Em comparação com o experimento 1, né? Eu não mexi na minha quantidade de H2. Mas agora eu fiz o quê? Mexi na GNO. Eu dobrei a quantidade de GNO. E dobrando a quantidade de GNO, eu quadrupliquei a minha velocidade.
Então, o que acontece? Quando eu vou montar a fórmula da minha velocidade, o que a gente vai observar aqui? Que a minha fórmula da velocidade, qual é a fórmula da velocidade? Velocidade é igual a constante vezes a concentração dos reagentes em mol por litro, elevado, né, o expoente, vai ser a ordem da minha reação. A ordem da minha reação em função do H2 é 1, porque quando eu dobrei a quantidade de H2, eu dobrei a minha velocidade. Então, a minha reação é 1 para 1. Porque a relação da quantidade de H2 com a velocidade é a mesma. Se eu dobro uma, eu dobro a outra. Então, se eu triplicar uma, eu triplico a outra. Se eu quadruplicar uma, eu quadruplico a outra. Então, a ordem é 1 para 1. Agora, no NO, quando eu dobrei a quantidade de NO, eu quadrupliquei a quantidade de NO2, ou a velocidade, né, da minha reação. Então, quando eu dobrei a quantidade de NO, eu quadrupliquei a velocidade da minha reação. O que isso quer dizer? Que a ordem aqui, em função do NO, é o 2. Quando eu dobro a quantidade de NO, eu quadruplico a minha velocidade. Então, a ordem aqui é 2. Tá ok? Esses números aqui vão interferir sim. Por quê? Porque se eu quiser achar a minha constante, né? Eu tenho os dados aqui para me achar minha constante. E aí eu posso usar tanto o experimento 1, 2 ou 3 para poder fazer as contas, mas eu vou utilizar aqui o 3. Quais são os dados que ele me dá no 3? A velocidade no 3 é 60. Então, aqui onde é 60, eu vou colocar o 60. O K é o que eu quero descobrir, o valor da minha constante. Qual é a concentração do H2 no experimento 3? 0,5 elevado a 1, que é a primeira ordem, vezes a concentração de NO no experimento 3. É 1 elevado ao quadrado, né? Que está aqui em função de segunda ordem. Meio elevado a 1 é meio, 1 ao quadrado é 1. Então, o K está multiplicando, vai ficar 60 igual a K vezes meio. O K está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. 60 dividido por meio, 120. Então, a partir dos dados da minha tabela, eu consigo achar aqui o K, ok? Então, é o tipo de questão que pode se aparecer em vestibular. A gente vai fazer uma questão no vestibular que vai cobrar isso, lá nos exercícios. Vamos lá, deixa eu apagar aqui as anotações que eu fiz para a gente dar prosseguimento. E aí, gente, uma coisa que também cai bastante no vestibular, vocês vão ver, são os fatores que influenciam a velocidade, ok? Existem alguns fatores, eu vou falar dos 6 principais. O primeiro deles é temperatura. A temperatura tem a ver com o grau de agitação das moléculas, igual a gente viu na aula de termoquímica, né? Então, quanto mais agitado estiver, quanto maior a temperatura, mais agitadas estão as moléculas. E quanto mais agitadas estão as moléculas, mais elas vão se chocar, mais elas vão se colidir. Então, a quantidade, né, a probabilidade das colisões serem efetivas, ou seja, com a orientação correta e, consequentemente, formar produto, é maior. Então, com isso, a velocidade vai aumentar. Então, a temperatura influencia porque ela mexe no grau de agitação das moléculas, então ela vai mexer aí na questão lá da teoria das colisões que a gente viu em alguns slides passados. Outro fator também que influencia bastante na velocidade da minha reação é a superfície de contato. O que é a superfície de contato? É a área de contato que vai ter para reagir. Então, se eu tenho em uma reação, os reagentes atuam em distintas fases, né, em distintos estados físicos. Porém, se a gente estiver falando de sólidos, podemos observar que quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Um exemplo, aí no nosso dia a dia, a gente toma agora, né, os remédios efervescentes. Então, a gente pega um copo d'água e coloca o comprimido efervescente. Você vai ver que ele vai, né, sendo consumido aos poucos. Então, a parte de fora vai criando as bolhas, depois vai criando as partes de dentro, até todo o comprimido efervescer. Agora, já viram que vende comprimidos efervescentes já em pó?
ou seja, a superfície de contato é maior. Ela vai se espalhar uniformemente. Então, assim que você coloca, imediatamente ele começa a borbulhar, né, soltar as bolhas, porque está já efervescendo. Então, aí tem a ver com a superfície de contato. Questão da carne moída. Você vai no mercado, você compra carne, você pede para o açougueiro moer a carne na hora, ou você já compra aquela carne que está moída lá. Aquela carne que já fica moída, ela tem uma superfície de contato maior. Então, os micro-organismos já estão atuando nela, já estão consumindo, né? Então, quer dizer, ela tem uma probabilidade de estragar muito mais rápido do que uma carne que você manda moer na hora. Por quê? Porque a carne que você manda moer na hora, a parte de fora dela está em contato com o ambiente, mas a parte de dentro está protegida. Então, quando você moe na hora, você vai misturar, né? Quando for moer, vai misturar, mas eu tenho uma preservação maior da peça da carne, a parte de dentro, né? Agora, a carne que já fica moída lá, você vê que ela já vai ficando escura, né? Vai criando aquela casca, porque a superfície de contato dela é maior, ok? Outro fator que também altera a velocidade da reação, influencia na velocidade da reação, é a questão do estado físico. Então, as substâncias no estado gasoso, elas têm um grau de agitação maior, né? Que as moléculas estão mais livres, então elas vão reagir com mais rapidez do que as moléculas no estado líquido, e as moléculas no estado líquido vão reagir com mais rapidez do que as moléculas no estado sólido, porque as moléculas do estado sólido têm aquela forma e aquele volume já definido. Outro fator também que é bem importante na influência na velocidade é a questão da pressão. A elevação da pressão, se eu estou elevando a pressão, eu estou fazendo o quê? Eu estou contraindo, né? Então, eu estou diminuindo o volume. Ela faz com que haja um choque maior entre eles, porque eles estão mais unidos, né? Lógico que eu estou falando para eu ter a influência da pressão, tem que ter ali no sistema substâncias gasosas envolvidas, né? No reagente. Então, se eu tenho um reagente gasoso e eu aumento a pressão daquele sistema, a molécula, aquele gás se contrai e aí faz com que haja uma maior aproximação das minhas moléculas do gás. Então, eles vão se chocar mais porque eles estão mais próximos uns dos outros. Então, novamente, vai atuar ali na questão das colisões efetivas. A concentração, né? Quanto mais concentrado tiver o reagente, mais quantidade de reagente eu tenho ali. Então, mais moléculas eu vou ter, mais quantidades de encontros, de choques, de colisões entre elas eu vou ter. E o catalisador? Catalisador, né, são substâncias que vão acelerar a reação química. Por quê? Porque elas atuam ali na curva da energia de ativação. Então, vai diminuir a curva da energia de ativação, vai diminuir a quantidade de energia necessária para que aquela reação ocorra, deixando assim a velocidade mais rápida, ok? E aí, vamos exercitar? Vamos fazer algumas atividades? Mesmo esquema das outras tantas aulas que a gente já teve. Pausa o vídeo aqui, vai lá no Google, no formulário, que já deixei lá arrumadinho, prontinho para vocês. Tentem fazer as atividades, são 6 atividades que eu deixei aqui nessa lista, tá? E aí, a partir de agora, eu vou corrigir aqui com o gabarito comentado. Então, vocês vão lá, façam as atividades, e aí vocês tentem fazer sozinhos, né? Sem colar, retornem aqui para poder assistir o resto do vídeo, tá legal? Então, bora lá. Questão 1. Um aluno, querendo verificar os conceitos de cinética química discutidos na escola, dirigiu-se a uma drogaria e comprou alguns comprimidos efervescentes, os quais tinham, de acordo com o rótulo do produto, massas iguais de bicarbonato de sódio. Ao chegar à sua casa, realizou uma mistura desses comprimidos com água, usando diferentes métodos, após a observação do fenômeno de liberação gasosa. Até que toda a massa do comprimido tivesse sido dissolvida em água, o aluno elaborou a seguinte tabela. Então, ele fez 4 vezes, né? No primeiro, ele pegou o comprimido inteiro e a temperatura da água 10 graus, gelada, né? E o tempo de reação, ou seja, o tempo que demorou para todo o comprimido efervescer, 50 segundos. Aí ele pegou o comprimido triturado
ou seja, ele aumentou a superfície de contato e aqueceu a água a 60 graus. Demorou 15 segundos. No terceiro, ele pegou o comprimido inteiro na mesma temperatura de 60 graus, demorou 25 segundos. E o quarto, ele pegou o comprimido triturado na água mais gelada, 10 graus, e demorou 30 segundos. De acordo com os resultados obtidos e mostrados na tabela acima, o aluno fez as seguintes afirmações. Na primeira, ao comparar somente os métodos 1 e 2, fica impossível determinar qual dos fatores variados, estado do comprimido e temperatura da água, aumentou mais a velocidade da reação. Não, na verdade, eu tenho como comparar sim, né? Ele está dizendo que fica impossível comparar. Eu posso comparar sim. Eu tenho um comprimido inteiro com água gelada, eu demorei 50 segundos. O comprimido triturado com água quente, eu demorei 15 segundos. Então, eu vejo que aí tem a influência dos dois casos, né? Eu consigo, sim, fazer essa determinação. A mudança da condição da água de fria para quente faz com que, qualquer que seja o estado do comprimido, a velocidade da reação caia pela metade. Olha só. Comparando 1 com 3, né, os comprimidos inteiros, água quente, água gelada, água quente. Então, caiu de 50 para 25, metade. Comparando 2 com 4, os dois comprimidos triturados, na água quente, 15, e na água gelada, 30, ou seja, metade. Está correta a afirmação. No 3, a influência da temperatura da água é maior do que a influência do estado do comprimido no aumento da velocidade da reação. Também não, né? Ele não tem isso. Esse aí eu não tenho como determinar, porque aqui, ó, mudou. Aqui eu só alterei o tempo e, desculpa, aqui eu só alterei a temperatura e caiu metade. Aqui eu alterei a temperatura, caiu metade. O estado do comprimido, então eu pego aqui o inteiro com triturado. Houve também aqui o inteiro com triturado, do 1 para o 4. Houve aqui também uma queda. Então, os dois influenciam, né? Então, a resposta correta aqui... Não, só deixa eu ler de novo. A influência da temperatura da água é maior do que a influência do estado do comprimido no aumento da velocidade. Então, aqui, do 1 para o 3, do 10 para o 60. Então, de 50 para 25, ok? Então, o que eu aumentei aqui? Aqui eu só mexi na temperatura, caiu a metade. Agora, eu vou comparar o inteiro a 10 graus com o triturado a 10 graus. Então, de 50 para 30, diminuiu 20 segundos, né? Então, não caiu. Na verdade, aqui a questão da influência da temperatura é sim maior do que o estado do comprimido. Então, a letra A, número 3, também está correta. Então, a resposta aqui vai ser, das afirmações acima, é correto dizer que o aluno errou, ele errou apenas na afirmação número 1, ok? Então, pessoal, agora a gente vai fazer os exercícios, ok? Mesmo esquema de todas as aulas, não deixem de tentar fazer sozinhos, sem colar, sem olhar, procura aí tentar fazer sozinho e depois vocês retornem aqui nesse ponto do vídeo onde eu vou começar a fazer o gabarito, ok? Então, vamos lá. Questão 1. Um aluno, querendo verificar os conceitos de cinética química discutidos na escola, dirigiu-se a uma drogaria e comprou alguns comprimidos efervescentes, os quais continham, de acordo com o rótulo do produto, massas iguais de bicarbonato de sódio. Ao chegar à sua casa, realizou a mistura desses comprimidos com água, usando diferentes métodos, após a observação do fenômeno de liberação gasosa, até que toda a massa de cada comprimido tivesse sido dissolvida em água. O aluno elaborou a seguinte tabela. Então, no método 1, ele usou um comprimido inteiro e na temperatura de 10 graus. O tempo de reação foi 50 segundos. No 2, ele usou o comprimido triturado, a temperatura da água 60 graus, 15 segundos. No terceiro, o inteiro, 60 graus, 25 segundos. E no quarto, triturado, temperatura de 10 graus, 30 segundos. De acordo com os resultados obtidos e mostrados na tabela, o aluno fez as seguintes afirmações. 1.
Ao comparar somente os métodos 1 e 2, fica impossível determinar qual dos fatores variados aumentou mais a velocidade da reação. Sim, no 1 e no 2 realmente fica difícil de comparar, porque um eu estou usando o triturado, o inteiro e o triturado, e o outro também as temperaturas são diferentes. Então, para eu fazer esse motivo de comparação, eu tenho que deixar pelo menos um fixo, né? Ou usar o 1 e o 4, que a temperatura está igual, e o estado do comprimido está diferente. Ou eu uso o 2 e o 3, onde o estado do comprimido está diferente, mas a temperatura permanece a mesma. Então, eu tenho que ter alguém fixo para poder comparar e seguir como parâmetro, tá? Então, a 1 está correta. Na 2, a mudança da condição da água de fria para quente faz com que qualquer que seja o estado do comprimido, a velocidade da reação caia pela metade. Então, ele está falando a mudança de fria para quente. Então, na verdade, a água fria, então vou comparar 1 com 3, né? A água fria está 10 e no inteiro está... Opa, estou comparando 1 com 4, desculpa. Então, 1 com 3 mesmo. A água fria está 10, a água no 1 a água está 10 e o 3 está 60. Então, foi de 50 para 25. No triturado, na água quente está 10. A mudança da condição da água de fria para quente faz com que qualquer que seja o estado do comprimido, a velocidade da reação caia pela metade. Então, aqui no triturado, de fria para quente, caiu a metade. Aí, na 2, que está me causando uma certa dúvida, que ele está falando, a mudança da condição da água de fria para quente faz com que, qualquer que seja o estado comprimido, a velocidade da reação caia pela metade. Não é a velocidade que vai cair a metade. Eu estou confundindo aqui e estou olhando a questão. O tempo vai cair a metade, mas a velocidade vai aumentar, né? Porque se o tempo diminui, é porque a velocidade aumentou. Tá vendo como a questão da leitura atrapalha, até mesmo professora, né? A velocidade da reação cai pela metade? Não, o que cai pela metade é o tempo, ok? Então, a questão 2 está errada, a afirmativa 2 está errada. E a 3, a influência da temperatura da água é maior do que a influência do estado do comprimido, no aumento da velocidade. Tá correta, por quê? Vamos comparar aqui o 1 com 3. Eu deixei o comprimido inteiro, mas eu aumentei a velocidade, aumentei a temperatura da água de 10 para 60. E a velocidade caiu a metade, o tempo, né, caiu a metade, ou seja, dobrou. A velocidade aumentou o dobro. Agora, se eu pegar aqui do estado triturado, 60. A influência da temperatura da água é maior que a influência do estado do comprimido no aumento da velocidade. Agora, se eu pegar aqui um comprimido inteiro e um comprimido triturado, com a mesma temperatura, de 50 para 30, né? Então, diminuiu 20 em 20 segundos, e no outro foi 25 segundos. Então, quer dizer, a temperatura da água realmente está influenciando mais do que o estado do comprimido, ok? Questão 2. O FOP. O óxido nítrico é um poluente atmosférico que pode ser reduzido na presença de hidrogênio, conforme a seguinte equação. Então, ele colocou a equação aí. A velocidade inicial de formação do N2 foi medida para várias concentrações iniciais diferentes, de NO e H2. E os resultados são os seguintes. Então, ele botou aqui um quadrinho aqui. No experimento 1, eu tenho essa concentração dos reagentes e a velocidade aqui. No experimento 2, no experimento 3, no experimento 4. Fazendo uso desses dados, determine, letra A equação de velocidade para a reação, o valor da constante de velocidade da reação e o valor inicial da reação a velocidade inicial da reação, quando a concentração de NO for 0,5 e a concentração de H2 for 1 mol por litro. Então, vamos lá. Essa questão é uma questão discursiva, né? Então, ele pediu 3 dados aí. Coloquei o quadrinho aqui de novo para a gente observar.
Então, para responder a letra A, ele quer que faça a constante de velocidade, né? Ou melhor, ele quer que determine aí a fórmula da velocidade dela. Então, para eu determinar a fórmula da velocidade, eu tenho que levar em consideração as ordens, né? Então, se está elevado a 1, ao quadrado, ao cubo, então a gente vai ter que analisar aqui o meu experimento, a tabela que ele me deu aqui. Então, do experimento 1 para o experimento 2, né? O que aconteceu? No experimento 1 e 2, o valor de H2 ficou fixo. Mas olha o que aconteceu com o valor de NO. Do 2 para o 1, ele dobrou. E, se a gente observar aqui, ele aumentou 4 vezes de 1,23 vezes 10 a menos 3 para 4,92 vezes 10 a menos 3. Então, ele aumentou 4 vezes a quantidade da velocidade. Então, só o fato de eu ter dobrado a quantidade de NO quadruplicou a velocidade. Então, é a ordem 2. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que procurando 2 pontos onde eu vou ter aí deixando o NO fixo, então de 2 para 3, tá vendo? O NO está fixo, mas o H2 alterou, justamente para eu poder fazer agora essa análise em função do H2. Enquanto de 2 para 3 a quantidade de NO está fixa, a quantidade de H2 dobrou. Olha só, de 0,10 foi para 0,20. E o que aconteceu com a velocidade? Dobrou também, de 1,23 para 2,46. Então, se eu dobro a quantidade de H2, eu dobro a velocidade. A ordem é 1, tá ok? E com esses dados eu consigo montar, então, a minha equação de velocidade. Velocidade é igual a K vezes a concentração do NO ao quadrado vezes a concentração de H2 elevado a 1, porque aqui é a ordem 2 e aqui é a ordem 1. Ok? Então, a letra A está respondida. A letra A é isso aqui. Agora, B. Na letra B, ele pede para a gente calcular o K, né? A constante. Então, para calcular o K, eu posso pegar qualquer um dos experimentos. 1, 2, 3 ou 4. Vou usar o experimento 2, porque os numerozinhos são menores, né? Então, vai ficar uma conta mais fácil de se fazer. Então, velocidade é igual a K vezes concentração de NO ao quadrado vezes a concentração de H2 ao quadrado. Quanto que é a velocidade? A velocidade no experimento 2, 1,23 vezes 10 a menos 3. Quanto que é o K? É o que eu quero descobrir. Quanto que é o valor de NO? 0,10 ao quadrado. Quanto que é o valor de H2? 0,10 elevado a 1. Se eu fizer esses cálculos aqui, o K está multiplicando o valor, vai para cá dividindo, aqui vai dar 1,23. Aqui vai dar 0,001, né, que é 10 a menos 3. Então, vai cortar com esse 10 a menos 3 aqui. Eu vou achar o valor de K, 1,23. Então, respondi a letra B. E a letra C, ele pede para calcular nova velocidade, agora, quando a concentração de NO for 0,5 e a concentração de H2, 1 mol por litro. Então, agora eu tenho a nova velocidade, o K a gente já descobriu, 1,23, e é só eu substituir os valores, né? 0,5, que é o valor de NO, vai ser ao quadrado, porque está em segunda ordem, vezes o valor do H2, que é 1, elevado a 1, porque está em primeira ordem. Multiplicando todo mundo, vou achar a nova velocidade 0,3 mol por litro por segundo. Ok, galera? Então, é uma questão aí que vai exigir cálculo, que vai exigir análise de tabela, né, do meu quadro, para eu poder achar justamente a equação da velocidade. Questão 3. O NESP. Sobre os catalisadores, são feitas as 4 afirmações seguintes. 1. São substâncias que aumentam a velocidade de uma reação. Correto. 2. Reduzem a energia de ativação da reação. Correto, porque ela acelera a velocidade justamente porque reduz a energia de ativação. Então, eu vou gastar menos tempo aí nesse percurso. 3. As reações nas quais atuam não ocorreriam nas suas ausências. Ocorreriam, mas demorariam mais tempo. Está errada. 4. Enzimas são catalisadores biológicos. Sim, elas têm essa função no nosso organismo, né?
de acelerar aí a velocidade das reações químicas dentro do nosso organismo. 4 está correto. Então, dentre as afirmações, estão corretas apenas número 1, número 2 e número 4. Letra D de dado. 4. O peróxido de hidrogênio é um produto secundário do metabolismo celular e apresenta algumas funções úteis, mas, quando em excesso, é prejudicial, gerando radicais que são tóxicos para as células. Para se defender, o organismo vivo utiliza a enzima catalase, que decompõe H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, em água e gás oxigênio. A energia de reação de decomposição, quando na presença e ausência da catalase, é mostrada no gráfico. Então, aqui está mostrando, né, a reação em preto sem a catalase. Então, eu saio do peróxido de hidrogênio, preciso de uma quantidade de energia para essa reação ocorrer e ocorrer a decomposição em água e gás oxigênio. E a reação com a catalase, né? Tá vendo que a curvinha é menor. Ou seja, por quê? Porque ela diminui, ela tem essa função de diminuir aqui a quantidade de energia. Na situação descrita, o organismo utiliza a catalase porque ela diminui a energia de ativação, permite maior rendimento da reação, diminui o valor da entalpia da reação? Não. Consome rapidamente o oxigênio do reagente? Também não. Reage rapidamente com o peróxido de hidrogênio? Não. Ela atua justamente aqui na diminuição da energia de ativação. Então, deixa a reação mais rápida. Ok? 5. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando estão submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações, que contribui para a degradação de certos alimentos. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. 3. Na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez nas transformações químicas relacionadas ao exemplo 1, 2 e 3? Então, vamos lá. No primeiro, ele fala aqui: os produtos se conservam por mais tempo submetidos à refrigeração, ou seja, tem a ver com a questão de influência da temperatura, ok? Refrigerar, né? Eu vou diminuir a temperatura. O 2, um procedimento muito comum utilizado em práticas culinárias é o corte dos alimentos para acelerar o cozimento. Por que eu corto? Porque eu aumento a superfície de contato, né? Então, vai ali acelerar ali o cozimento do meu alimento. E o 3, na preparação de iogurtes, adiciona-se enzimas que aceleram a reação. Então, ela vai atuar ali como um catalisador. Então, a questão aí é temperatura, superfície de contato e catalisadores. Letra C. Ok? E a 6, para a gente fechar, também a questão do Enem. Opa! Deixa eu voltar aqui. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam-se a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais barato. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, R, em porcentagem, definido como R é igual ao número de mols do produto dividido pelo número de mols do reagente limitante vezes 100, para eu obter a porcentagem, né? Em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química. Então, ele coloca aí a equação química, né? Brometo de metila reagindo com hidróxido de sódio, produzindo o metanol mais brometo de sódio. Vê se a gente pode conferir aqui que a equação está balanceada, né? É só eu contar. Então, é 1 mol para 1 mol de reagente, vai produzir 1 mol de metanol e 1 mol de brometo de sódio como produto. As massas molares em grama por mol desses elementos são, então ele colocou aqui porque a gente vai precisar usar.
O rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio é o mais próximo de. Então, eu preciso transformar esses carinhas para número de mol para eu poder jogar na formulinha e fazer a conta. Ok? Então, vamos lá. Não é tão difícil, não. Então, o número de mol do brometo de metila. Do brometo de metila vai ser o carbono 12 mais 3 oxihidrogênios, cada hidrogênio vale 1, então 3 vezes 1, mais o bromo que vale 80. Isso aqui vai dar 95. Vou fazer a mesma coisa para o NaOH. Então, a massa do sódio é 23, a massa do oxigênio 16 e a massa do hidrogênio 1. Somando tudo vai dar 40. Onde eu achei esses valores? Está aqui. Ok? Lembrando que o Enem não tem a tabela periódica, então os dados que você vai utilizar têm que estar dentro da questão. Para que eu achei esses valores? Porque eu quero transformar em número de mol. Então, para transformar em número de mol, eu tenho que achar a massa molar. Porque ele disse que ele tinha 142,5 gramas de brometo de metila. E o número de mol, a massa molar, é 95. Então, eu vou dividir um pelo outro e vou descobrir que ele tem ali disponível 1,5 mol de brometo de metila. E ele tem o 80, né, a massa que ele tem disponível de hidróxido de sódio, só que a massa molar do hidróxido de sódio é 40. Então, ele tem 2 mols do hidróxido de sódio. E aí, a formulinha, ele fala, né, o R é igual ao número de mols do produto dividido pelo número de mols do reagente limitante. Quem é meu reagente limitante aqui na reação? O reagente limitante é aquele primeiro que vai acabar. Se ele acaba primeiro, ele limita a minha reação de continuar ocorrendo. Olha aqui, eu tenho 1,5 de brometo de metila e tenho 2 mols de NaOH. Então, se eu estou reagindo, quem vai acabar primeiro? O brometo de metila, concordam? Eu tenho menos quantidade dele, já que a minha reação aqui é 1 para 1. Então, eu vou ter 1 mol dele, vou produzir 1 mol desse, 1 mol desse. Eu tenho 1,5 dele, vou produzir 1,5 desse, 1,5 desse. 2 mols. Opa, não tenho 2 mols, só tenho 1,5. Então, ele é meu reagente limitante. Ele interrompeu a continuação da minha reação, porque ele acabou, ok? Então, agora é só colocar todo mundo aqui no seu lugar. Quem é o R? R, só colocar na formulinha, né? Sim, antes de jogar na fórmula, eu tenho que achar aqui o número de mols, né? Porque ele disse na questão que ele tem 32 gramas, disponíveis 32 gramas de metanol. Então, eu tenho que fazer o cálculo para o metanol também. A massa molar do metanol vai ser a soma aqui dos carinhas, né? 12 do carbono, mais 3 hidrogênios, que vale 1, então 3 vezes 1, mais 16 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio da hidroxila, então vai dar 32. Então, eu tenho quantos mols de produto? 1 mol apenas, porque ele disse que ele tinha 32 gramas, então ele só tem 1 mol. Agora eu jogo na fórmula. R é igual ao número de mols do produto, que é 1, dividido pelo número de mols do reagente limitante, que é o brometo de metila, 1,5, 1,5, vezes 100, porque ele quer a porcentagem. Quando você dividir 1 por 1,5, você vai achar 0,6666. É uma dízima, né? E aí, para transformar em porcentagem, você multiplica por 100. Aproximadamente 67%. Ok? Então, galera, reta final, estamos aí, estamos acabando. Estudem, dê aquele gás final. Eu sei que vocês estão cansados, eu também estou cansada, mas vamos dar o gás final, porque está acabando, está passando e a prova é rápida, então a gente tem que finalizar com êxito, com sucesso, ok? Encontre ânimo na dor e no desafio. Nesta vida só nos são colocados à frente os obstáculos que somos capazes de ultrapassar. Então, nada de graça nessa vida, vamos correr atrás, o seu esforço vai ser recompensado, você vai alcançar o seu objetivo, é só você ter uma meta, como eu sempre falo, a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter uma meta na vida. E o nosso desafio, nesse momento,
é o Enem, é o buscar o vestibular, ok? Beijão, fiquem com Deus. Excelente semana para vocês. Até a próxima, galera.